Simões da Sicília, de Luigi Pirandello, voz Iba Mendes. Teresina está em casa? O criado, em mangas de camisa ainda, tendo, entretanto, um monumental colarinho em torno do pescoço, os cabelos alisados a taparem-lhe a incipiente calvície, franziu as duas sobrancelhas que mais pareciam bigodes tirados de seu lugar e colocados à base da testa, olhando dos pés à cabeça o moço que se conservava em sua frente, no patamar, um camponês na aparência, com a gola do capote levantada até as orelhas e tendo nas mãos que o frio rocheara à esquerda um velho saco de viagem e à direita uma velha maleta. Quem é Teresina? O rapaz sacudiu primeiro a cabeça para fazer cair uma gota d'água que lhe corria pelo nariz, depois respondeu: Teresina, a cantora. Ah, exclamou o criado, então ela chama-se assim Teresina, sem mais nada? Quem é, pois, o senhor? Está ou não está em casa? Tornou a perguntar o rapaz. Diga-lhe que é Micúcio e deixe-me entrar. Mas não está ninguém em casa, disse o criado com o mesmo sorriso zombeteiro nos lábios. Madame Sina Marnisa está no teatro ainda e... A tia Marta também? Ah, o senhor é parente? Então tenha a bondade de entrar, mas não há mesmo ninguém em casa. A tia está no teatro também. Não voltam antes da meia-noite. É hoje espetáculo em honra de sua... Que parentesco tem o senhor com Madame Marnis? Micúcio ficou um momento embaraçado. Não sou parente dela, sou Micúcio Bonavino. Vim de minha terra só para vê-la. Ouvindo estas palavras, os modos do criado sofreram de novo notável transformação. Fez entrar Micúcio em uma pequena sala obscura, na qual se ouvia o ronco sonoro de uma pessoa que dormia, dizendo-lhe: sente-se aí, vou buscar uma luz. Micúcio olhou para o lado de onde vinham os roncos, mas nada pôde distinguir a princípio. Depois olhou para o lado da cozinha, onde o cozinheiro parecia muito atarefado a preparar a ceia com o auxílio de um ajudante. O aroma suculento das vitualhas estimulou-lhe o apetite. Estava, a bem dizer, em jejum. Vinha de Régio, na Calábria, um dia e uma noite de estrada de ferro. O criado voltou trazendo luz, e a pessoa que roncava por trás de uma cortina corrida murmurou: o que é? Então, vamos, Dorina, levante-se, gritou o criado. Olha quem está aqui, o senhor Bonvicino. Bonavino. Bonavino, um conhecido de madame. E tu aí a dormir e nem ouves quem bate a porta? Eu tenho que pôr a mesa e não posso fazer tudo, bem o sabes. Tratar da mesa, ver o cozinheiro, ver quem bate. Um longo e sonoro bocejo foi a única resposta da senhora Dorina às recriminações do criado, que se afastou resmungando. É sempre assim. Micúcio sorriu-se, seguindo-o com os olhos através a penumbra de um outro quarto, até o grande salão que se via ao fundo, todo iluminado e onde se via a mesa esplendidamente servida. Ficou maravilhado olhando sempre, até que um novo rouco fê-lo voltasse para a cortina. O criado passava e repassava sempre, um guardanapo no braço, praguejando ora contra Dorina, que continuava a dormir, ora contra o cozinheiro, que não pertencendo ao serviço de casa e fora chamada para o trabalho daquele dia, aborrecia-o com perguntas. Micúcio, para não fatigá-lo, julgou mais prudente não lhe dirigir as perguntas sobre coisas que bem desejaria saber. Deveria ter-lhe dito, entretanto, ou fazer-lhe compreender que ele era o noivo de Teresina, mas sem saber bem por que, calava-se. De certo, porque, sabendo, aquele criado poderia querer tratá-lo como um patrão, e ele, Micúcio, vendo-o tão desembaraçado,
se bem que não tivesse ainda vestido a casaca, não sabia como fazer-lhe aquela comunicação. Em certo momento, todavia, vendo-o passar, não teve mão em si que não lhe perguntasse: Perdão, esta casa de quem é? É nossa, desde que nela moramos, respondeu-lhe o criado, sempre apressado. E Micúcio pôs-se a abanar a cabeça. Per Bacco, era verdade então. A fortuna chegara por fim, os negócios dela deviam ir bem. Aquele criado que tinha o ar de um grão-senhor, aquele cozinheiro, o ajudante, Dorina, que roncava tão alto, todos aqueles criados ao serviço de Teresina, quem o acreditaria? Em pensamento ele revia a miserável mansarda em que moravam Teresina e a mãe em Messina. 5 anos antes, naquela mísera mansarda, sem o seu auxílio, mãe e filha teriam morrido à fome, e fora ele quem descobrira aquele tesouro na garganta de Teresina. Ela então cantava sem cessar como um passarinho da floresta, ignorante do seu tesouro. Cantava apesar de sua miséria, que Micúcio preocupava sempre minorar, apesar das repreensões de seus pais. Mas como poderia abandonar a pobre criança naquele estado depois da morte do pai? Abandoná-la porque ela nada possuía, ao passo que ele ocupava um lugar modesto de tocador de flauta em uma orquestra comercial? Boa razão. E então o coração? Ah, certamente naquele belo dia de abril, próximo daquela janelinha que quadrava o azul intenso, do azul profundo do céu, fora uma inspiração do alto, uma insinuação da sorte que o fizera pensar no valor daquela voz, à qual ninguém até então prestara a mínima atenção. Teresina cantarolava uma ária siciliana muito apaixonada, cujas palavras vinham sem cessar agora à lembrança de Micúcio. Ela estava triste aquele dia, Teresina, por causa da morte do pai e da obstinada repulsa dos pais dele ao seu casamento. E ele também, bem se lembrava, estava triste, tão triste que as lágrimas saltavam-lhe dos olhos ao escutar o canto de Teresina. Entretanto, quantas vezes a ouvira cantar aquela ária, mas daquela maneira nunca. Ficara de tal sorte impressionado que no dia seguinte, sem a prevenir, nem a mãe, levara consigo o diretor da orquestra, seu amigo, àquela pobre cabana. E fora assim o início das lições de canto durante 2 anos, para que ela aprendesse. Ele gastava tudo quanto ganhava, alugara-lhe um piano, comprara-lhe trechos de músicas necessários e achara meios de dar ao professor pequenas gratificações amigas. Belos dias já tão longe. Teresina ardia em desejos de aprender, para ir ao encontro desse futuro que seu mestre lhe pintara tão brilhante, e esperando para provar-lhe seu reconhecimento, que ardentes carícias não fazia ela a Micúcio, e que sonhos de felicidade não os embriagavam. A tia Marta, entretanto, abanava a cabeça amarguradamente. Tantas coisas vira em sua triste vida a pobre mulher, que não acreditava no futuro. Tinha medo pela filha. Demais, bem sabia ela quanto custara a Micúcio a loucura daquele perigoso sonho. Mas nem ele nem Teresina escutavam as vozes maternas, e quando um jovem compositor, tendo ouvido em um concerto a voz da moça, declarou que seria um verdadeiro crime não lhe dar uma educação artística completa, sendo necessário enviá-la ao Conservatório de Nápoles, custasse o que custasse, Micúcio, rompendo com os pais, vendera um bocado de terra, que era seu único bem, herdado do tio cônego, e foi com o resultado dessa venda que Teresina fora concluir seus estudos em Nápoles. Desde então não mais tornara a vê-la. Ela escrevia-lhe, entretanto, do conservatório. Depois, quando ela se lançou na vida artística, passaram as cartas a ser escritas pela tia Marta, pois a filha perseguida, disputada pelos principais teatros, depois de uma estreia triunfal no San Carlo, não tinha tempo.
à margem dessas cartas, cada vez mais raras, gratujadas pelas trêmulas mãos da velha, Teresina de quando em quando traçava 2 linhas. Querido Micúcio, confirmo tudo quanto uma mãe te escreve. Quero que penses bem em mim e me ames sempre. Tinham convencionado que ele deixá-la-ia livre uns 5 ou 6 anos para ela fazer a carreira. Eram moços ambos e podiam esperar. E durante esses 5 anos decorridos já, ele mostrava sempre as cartas recebidas para dissipar as calúnias que espalhavam contra ela e contra a mãe, calúnias de que seus pais faziam-se voluntariamente eco. Tempos atrás estivera doente, em perigo mesmo, e tia Marta e Teresina haviam-lhe enviado uma boa soma de dinheiro. Ele só o soubera ao ficar bom. Parte do dinheiro fora gasto com a sua moléstia, mas o resto lhe arrancara a força das mãos rapaces dos pais e viera justamente para restituí-lo a Teresina, porque dinheiro, isso, ele não queria de modo nenhum. Não que isso lhe fizesse a sensação de uma esmola a ele que tanto gastara com ela, mas ele nada queria receber de Teresina, nada absolutamente. Ele mesmo não saberia dizer porquê, e agora então, mais do que nunca, naquela grande casa, esperara tantos anos, podia esperar ainda mais. Entretanto, se Teresina possuía já bastante dinheiro, era chegada a ocasião de solver o antigo compromisso, mesmo para desmentir os que diziam que ela já se esquecera dele. Ao chegar àquele ponto de suas reflexões, Micúcio levantou-se de súbito, com as sobrancelhas franzidas como para afirmar-se mais em sua convicção, soprando os dedos enregelados e batendo com os pés no chão. "Está com frio?" perguntou o criado de passagem. "Pode vir aquecer-se na cozinha." Micúcio não quis fazer o que lhe aconselhara o criado, que com os seus ares de grão-senhor irritava-o e intimidava-o. Sentou-se de novo e pôs-se a pensar de novo. Alguns instantes depois, um rumor da campainha fê-lo estremecer. "Dorina, é madame!" gritou o criado, vestindo às pressas a casaca, a correr para a porta. Mas vendo que Micúcio preparava-se para acompanhá-lo, parou, dizendo-lhe: "Quanto ao senhor, espere aí, até que eu tenha prevenido madame." "Oi, oi, oi!" resmungou uma voz sonolenta atrás da cortina. E logo após apareceu uma mulheraça gorda e alta, embrulhada em um xale de lã que cobria o queixo, arrastava uma perna e o cabelo estava empoado. Micúcio olhou-a de boca aberta e ela arregalou os olhos vendo aquele estranho. "Madame está aí", repetiu Micúcio. Então Dorina disse, já desperta de todo: aí vou, e tirando o xale atirou-se para trás da cortina, correndo para a porta. A aparição daquela feiticeira, a voz do criado, fizeram com que Micúcio tivesse um pensamento doloroso. Ouviu a voz de tia Marta a gritar: "Lá embaixo da sala de jantar, Dorina!" E o criado e Dorina passaram diante dele, carregando magníficas corbeles de flores. Ele esticou a cabeça para espiar a grande sala iluminada no fundo do corredor e viu uma porção de belos senhores de casaca, falando todos ao mesmo tempo. A vista perturbou-se-lhe e tão grande era a sua comoção, tão grande o seu estupor, que ele nem mesmo percebeu que os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Fechou-os e no negrume que se fez, ele fez um sobre-humano esforço, como para resistir ao despedaçamento de seu coração, causado por uma sonora e grande gargalhada que vinha do salão. Era Teresina que ria. Uma exclamação fê-lo reabrir os olhos e ele viu tia Marta diante dele, com o chapéu ainda na cabeça, embaraçada nas longas pregas de uma capa de veludo. "Como? Micúcio, você aqui?" "Tia Marta!" exclamou Micúcio, quase temeroso. "Mas de que maneira?" continuou a velha, perturbada. "Assim, sem avisar? Então, o que se passa? Quando chegaste?
e logo esta noite, ah, meu Deus, meu Deus. Vim para, balbuciou Micúcio, não sabendo mais o que dizer. Espera, interrompeu tia Marta. Que fazes? Está vendo toda esta gente? Hoje é festa em honra a Teresina. Espera um bocadinho aqui. Se quer, procurou dizer Micúcio, a quem a angústia apertava a garganta. Se quer que me vá embora? Não, espera um bocadinho aqui, apressou-se em responder a velha penalizada. E mesmo eu não saberia onde ia a esta hora nesta grande cidade. Tia Marta deixou-o, fazendo-lhe sinal de esperá-la com a sua mão enluvada, e foi até a sala de jantar, onde, um momento depois, pareceu a Micúcio que se abria um abismo. Fizera-se um silêncio de súbito, depois ouvira claramente estas palavras pronunciadas por Teresina. Um instante, senhores. Sua vista de novo perturbou-se diante da iminência de sua aparição, mas Teresina não veio e a conversação recomeçou na sala. Foi tia Marta que apareceu ao cabo de alguns minutos, que pareceram ao pobre rapaz uma eternidade. Estava sem chapéu, sem luvas, e parecia menos embaraçada já. Espera aqui um pouco, disse ela. Eu ficarei contigo. Dorina servir-nos-á nesta mesinha e cearemos juntos aqui. Lembrar-nos-emos dos tempos passados, não é assim? Parece-me incrível ainda estares aqui comigo, juntos depois de tanto tempo. Na sala, bem compreendes, há tantos senhores, e ela, a pobrezinha, não pode proceder de outro modo. Trata-se de sua carreira, compreendes? Grandes acontecimentos, meu filho, grandes coisas. Eu sempre sacudia como se viajasse por mar, mas parece-me um sonho estar aqui contigo. E a boa tia Marta, que instintivamente não cessava de falar para impedir as perguntas de Micúcio, pôs-se a sorrir, esfregando as mãos, enternecida. Dorina veio pôr a mesa às pressas, porque já começava a ceia no salão. Ela virá? Perguntou Micúcio com o rosto sombrio. Pergunto porque desejaria ao menos vê-la. Mas certamente ela virá, respondeu a velha, esforçando-se para vencer a perturbação. Logo que tenho um momento de liberdade, disse-me ela mesmo. Olharam-se sorrindo, como se afinal se houvessem reconhecido. Através do embaraço e da emoção, seus corações haviam achado o meio de se saudarem por meio daquele sorriso. Bem, tia Marta, diziam os olhos de Micúcio, e tu és ainda, Micúcio, o bom e bravo rapaz, sempre o mesmo, diziam os da tia Marta, mas logo depois a boa mulher baixou os seus para que neles Micúcio não pudesse ler outra coisa. Ela esfregou de novo as mãos, dizendo, e se nós comêssemos alguma coisa, hein? E eu que estou com uma fome, disse Micúcio já tranquilizado. Então façamos o sinal da cruz, posso bem fazê-lo aqui, acrescentou a velhinha piscando os olhos, e persignou-se. O criado veio servir o primeiro prato. Micúcio pôs-se a observar como agia a tia Marta para se servir, mas quando chegou a sua vez, ao levantar as mãos, viu como elas estavam sujas pela longa viagem e corou cheio de confusão. Olhou para o criado de través a observá-lo disfarçadamente, mas este, muito amável agora, fez-lhe um ligeiro sinal de cabeça, acompanhado de um sorriso, como a insistir com ele para que se servisse. Felizmente, tia Marta correu a tirá-lo daquele embaraço. Espera, Micúcio, eu vou servir-te. De bom grado ele abraçá-la-ia. Apenas o criado se afastou, ele persignou-se também. Meu querido filho, disse tia Marta. Ele também sentiu-se feliz, começou a comer como se nunca o houvesse feito, sem pensar mais em suas mãos negras e no criado tão imponente. Entretanto, cada vez que ele entrava na sala, abrindo a porta envidraçada, e que de lá chegava o rumor confuso das palavras ou das risadas, Micúcio voltava-se inquieto e agitado para aquele lado, e depois fixava os seus olhos nos da tia Marta, cheios de carinho e de tristeza,
como se neles quisesse ler uma explicação. Mas o que lia era uma súplica para que nada perguntasse, para deixar para mais tarde a explicação. E ambos sorriam-se de novo e recomeçavam a comer e a conversar sobre a terra natal distante, sobre os amigos e conhecidos, a boa velha perguntando por todos, querendo tudo saber. Então, tu não bebes? Micúcio estendeu o braço para tomar a garrafa, mas no mesmo instante a porta envidraçada da sala de jantar abriu-se, um ruge-ruge de sedas, passos precipitados, depois um deslumbramento. Teresina! E a voz estrangulou-se-lhe na garganta assombrado. Ficou a olhá-la, sentindo o rosto em chamas, olhos dilatados, a boca aberta, como idiotizado. Como? Era ela assim? O colo nu, as espáduas nuas, os braços nus, um deslumbramento de joias e sedas. Ele já não a enxergava, não a via como uma pessoa diante dele. Naquela aparição de sonho, ele nada mais encontrava da Teresina de outrora, nem a voz, nem os olhos, nem o riso. Como vais? Já estás bom, Micúcio? Bravo, bravo. Estiveste doente, parece-me, não foi? Ver-nos-emos daqui a pouco. Esperará junto à mamãezinha, não é assim? Está combinado. Um ruge-ruge de seda e Teresina voltava para o salão de jantar. Não comes mais? Perguntou timidamente tia Marta, um momento depois, para romper o mutismo de Micúcio que ficara interdito. Olhou-a como se o seu pensamento estivesse longe. Come? Insistiu a velha, apontando para o prato. Micúcio levou as mãos à garganta e exalou um profundo suspiro. Comer? Agitou por várias vezes as mãos junto ao queixo, como para agradecer e para dizer: não tenho mais vontade, não posso mais engolir. Ficou um momento silencioso, acabrunhado, absorvido na rápida visão que acabava de sumir-se. Depois murmurou: como ela se transformou. Reparou que tia Marta abanava melancolicamente a cabeça e deixara de comer também. É preciso não pensar mais nisso, disse ele, como que falando consigo mesmo. Compreendi agora a sua posição obscura e quão profundo o abismo que entre ambos se abrira. Não, na verdade não era mais ela, a Teresina de outrora, a sua Teresina. Que de risadas, se Teresina, arrastando-o pela mão à sala, o apresentasse, dizendo: escutem, este pobre rapaz, este triste tocador de flauta, diz que quer ser meu marido. É verdade que ela lhe prometera, mas como ela própria suporia que se transformaria em tão grande senhora? Era verdade ainda que fora ele quem lhe desvendava aquele caminho e lhe dera os meios de nele penetrar. Mas presentemente ela fora tão longe que ele que ficara no mesmo lugar, sempre o mesmo, a tocar flauta na sua orquestra aldeã aos domingos na praça pública de sua terra, não achava mais meios de emparelhá-la. Certamente não devia pensar mais nisso. E que insignificante coisa era para ela, que se tornara tão rica, os miseráveis vitens gastos por ele outrora em seu benefício. Tinha vergonha só a ideia de que se pudesse supor que ele pretendesse arrogar-se quaisquer direitos por causa daqueles míseros vintens e que tivesse vindo para isso. Lembrou-se de repente do resto do dinheiro que Teresina lhe enviara durante a sua moléstia. Corou e, metendo vivamente os dedos no bolso do colete, tirou dele a sua carteira. É verdade, tia Marta, eu vim também para restituir-lhe esse dinheiro que me mandaram quando eu estive doente. Pensavam então fazer-me um pagamento, uma restituição? Não valia a pena. Vejo que Teresina tornou-se ela pareceu-me uma rainha. Vejo que nada, é preciso não pensar mais nisso. Mas esse dinheiro não esperava isso da parte dela. Que importa, está acabado. Não falemos mais nisso, mas quanto ao dinheiro, não. Só de uma coisa tenho pena, é que não esteja todo aqui.
Que dizes, meu filho? Disse a tia Marta com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, querendo interrompê-lo. Micúcio fez-lhe sinal para que se calasse. Quem o gastou não fui eu. Foram meus pais quando eu estava doente, sem que eu o soubesse. Enfim, ponhamos isto na conta do que eu gastei quando... Lembra-se, não é assim? Pouco importa. Não pensemos mais nisso. O resto está aqui. E agora vou-me embora. Como? Assim de repente? Exclamou tia Marta, buscando retê-lo. Espera ao menos que eu vá dizer a Teresina. Não a ouviste dizer que queria ver-te outra vez? Vou dizer-lhe. Não vá, disse Micúcio em tom decidido. Deixe-a com aqueles belos senhores. Ela está bem no seu lugar, naquele salão. Quanto a mim, pobre de mim, vi-a e é o bastante. Vá também para a sala, tia Marta, vá também. Está ouvindo como riem-se lá? Não quero que se riam de mim. Vou-me embora. Tia Marta interpretou essa súbita resolução de Micúcio no pior sentido. Viu nela um impulso de cólera, um movimento de ciúme. Parecia-lhe a ela, a pobre velha, que todo mundo, vendo a sua filha, deveria conceber suspeitas e adivinhar o doloroso segredo que tantas lágrimas fazia a derramar no meio daquele turbilhão de odioso luxo que tanta ignomínia lançava sobre a sua velhice. Mas bem deves compreender, disse, não podendo conter-se, que eu não podia estar sempre perto dela. Por quê? Perguntou Micúcio, lendo nos olhos da pobre mãe e só então sentindo despertar a suspeita que não tivera até ali. A velha perturbou-se e cobriu o rosto com as mãos trêmulas, não podendo, contudo, reter as lágrimas que corriam em fio. Sim, meu filho, sim, vai-te embora, disse então, sufocada pelos soluços. Ela não pode mais ser tua, tens razão. Ah, se me tivesse ouvido. Então, essa palavra explodiu como um grito, e Micúcio, inclinando-se para a velha, arrancou-lhe uma das mãos do rosto, mirando-o. Mas o olhar que ela lhe lançou foi tão doloroso que ele se conteve e esforçou-se por falar suavemente. Ah, ela então não é mais digna de mim? Está bem. Vou-me embora da mesma forma, isto é, vou agora mais depressa, agora. Mas como eu era tolo. Tia Marta, eu não compreender ainda. Não chore. E depois que fazer? É o destino, é o destino. Agarrou a maleta e o saco que colocara a um canto e dirigiu-se para a porta. Lembrou-se então que no saco trouxera os limões, os belos limões que trouxera da sua terra natal para Teresina. Ah, é verdade, olhe, tia Marta. Abriu o saco e derramou sobre a mesa o seu conteúdo, os frutos frescos e perfumosos. Ficam para si só, tia Marta. E dizer que ainda tive de pagar um imposto para trazê-los. Enfim, para si só, tia Marta. Quanto a ela, diga-lhe muita sorte de minha parte. Retomou a maleta e foi-se, mas descendo a escada, um sentimento horrível de tristeza e de angústia empolgou-o. Só, abandonado, naquela grande cidade desconhecida, longe de sua terra, traído, sem coragem. Chegou à porta da rua e viu que chovia a torrentes. Não teve coragem para aventurar-se sozinho por aquelas ruas desconhecidas, debaixo daquela chuva. Voltou devagarinho, subiu até a primeira volta da escada, os cotovelos fincados nos joelhos e a cabeça entre as mãos, começou a chorar silenciosamente. No fim da ceia, Sina Marins voltou de novo à saleta, achou a mãe sozinha, o rosto escondido no guardanapo a chorar, ao passo que na sala os homens riam e conversavam. Ele foi-se embora? Perguntou admirada. Tia Marta fez um sinal afirmativo, sem olhar para ela. Sina fixou os olhos no vácuo, absorta, depois suspirou. Pobre rapaz! Olha, disse a mãe, sem procurar reter as lágrimas agora, ele tinha te trazido estes limões. Ah, como são tão bonitos! Gritou Sina, recuperando a sua alegria.
tomou de sobre a mesa quantos limões podia carregar nos braços. Não, não os leve para lá, gritou tia Marta, protestando. Marcina, levantando os ombros nus, correu para a sala iluminada, gritando: Limões da Sicília! Limões da Sicília! Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com